Prove e veja é o nosso assunto. E o nosso texto bíblico está no Salmo de número 34, apenas o verso 8. Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Muitas pessoas questionam a bondade de Deus. Elas dizem: se Deus é bom, por que há tanta injustiça e maldade no mundo? Por que tanta gente inocente sofre? Muitas vezes, no entendimento destas pessoas, que sofra o mal, que sofra o perverso, mas o inocente, olha a situação em que nos encontramos e terminam por concluir que ou Deus não existe, ou se existe, criou todas as coisas e abandonou o mundo à sua própria sorte. Apesar dos questionamentos, a Bíblia é enfática em afirmar que aqueles que conhecem a Deus experimentam sua bondade e que haverá um acerto de contas. E mais, o próprio Deus Filho veio ao mundo se entregar por nós e foi rejeitado por muitos. Poderíamos analisar essa questão da bondade de Deus sob muitos aspectos. Por exemplo, está chovendo neste momento, pelo menos aqui na nossa região, e Deus permite que a chuva caia sobre todos. Isto não é injustiça, é imparcialidade. Deus é bom a ponto de enviar a sua chuva àqueles que não merecem. Apenas um pequeno exemplo. Mas a bondade de Deus, ela vai muito além da nossa percepção, do nosso entendimento. E este verso 8 do Salmo 34, este verso que nós lemos, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É um dos muitos versos bíblicos, uma das muitas passagens bíblicas que fala sobre a bondade de Deus. Esta questão da bondade de Deus, ela é tão interessante, tão importante, que certa vez Moisés, grande servo de Deus, ele tinha tal relacionamento com o Senhor que, e a Bíblia diz que ele conversava com Deus face a face, Deus se manifestava a Moisés e ele pede a Deus para ver sua glória. Moisés queria conhecer Deus ainda mais. E o texto bíblico diz que Deus fala a Moisés: vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. E é o próprio Deus que fala isto, e que impressionante é aquele texto bíblico, onde o Senhor se mostra favorável às pessoas, e ele se mostra misericordioso porque amava Moisés, queria atender
Moisés. O impressionante é que o próprio Deus nos mostra que sua característica marcante e que ele quer que nós conheçamos é a sua bondade, claro. Sua bondade está relacionada ao seu amor, à sua compaixão, à sua misericórdia. Tudo isso está interligado. É frequente ouvirmos as pessoas falarem: Deus é bom o tempo todo Deus é bom, procurando incutir isto nas nossas cabeças, nas nossas memórias, para que jamais esqueçamos deste ensino bíblico, ensino tão importante para cada um de nós. Salmo 34, verso 8, então, é mais um destes versos que falam sobre a bondade de Deus, e eu gostaria que conversássemos um pouco sobre este verso, em virtude dos termos em que ele é apresentado para cada um de nós, porque Deus quer, com certeza, nos ensinar algumas coisas. Provem e vejam como o Senhor é bom. É a primeira parte, e aqui nós vamos dedicar mais tempo na análise deste verso. Dois dos sentidos fundamentais do corpo humano são usados nesse verso para nossa percepção acerca da bondade de Deus: paladar e visão. Os outros sentidos são audição, tato e olfato. Aqui, neste verso, dois são apresentados: paladar e visão. E eles são usados para nos despertar a atenção, para nos mostrar através destes dois sentidos que nós podemos chegar à conclusão, chegar a conhecer, chegar a experimentar o Deus bom, a sua bondade. É um convite do salmista: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Eu acho interessante como Deus brinca com os seus inimigos e com aqueles que se dizem ateus. No Salmo 2, verso 4, por exemplo, nós lemos lá: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É interessante este bom humor de Deus em relação àqueles que o rejeitam. E isto mostrando já um perfil do Senhor que procura, na verdade, atraí-los para que eles não sejam penalizados no juízo eterno, no acerto de contas final. Hoje, lição da EBD, o irmão Deck falou um pouco sobre isto, sobre o ajuste de contas de Deus, sobre o juízo. Ele falou lá do juízo de Deus em diversos aspectos, por causa do pecado, da desobediência do ser humano, e tanto em relação ao trato com aquele que foi escolhido como seu povo, o povo de Israel, para daquele povo trazer o Messias para a salvação de todos os povos, como também em relação à volta do Messias, já para concretizar o total plano de Deus. E olha, plano de Deus em favor do ser humano, para a nossa salvação. Então, dois dos sentidos fundamentais aí do corpo humano são usados nesse verso. Esses sentidos são o paladar e
a visão. Outro salmo onde Deus também se mostra assim de bom humor nesse sentido, talvez até para amenizar um pouco a questão da sua ira em relação àqueles que se levantam em inimizade contra ele, em rejeição. É o Salmo 37, verso 13. Deus ri dos ímpios. E nesse Salmo 34, verso 8, Deus inspira o salmista a usar dois dos sentidos do corpo humano, bem naturais e físicos, para identificar a bondade de Deus, bondade, o sentimento abstrato, de Deus que é Espírito. Deus faz isto, primeiro para que na nossa linguagem ele seja entendido, na nossa forma de comunicação, nas coisas que nós conhecemos. E segundo, para mostrar que o mundo físico, o mundo material, pode e entra em contato com o Deus que é Espírito. Muito curioso, então, essas duas questões. Mas quando nós vamos ao verso, é importante saber se realmente é isto, se realmente é este o sentido, se estas palavras são mesmo aquelas que foram usadas no original hebraico do Antigo Testamento, ou se elas estão aqui numa forma de interpretação para que nós entendamos aquilo que foi dito há tanto tempo e em outra cultura. E quando nós vamos, então, a este estudo, para que não compreendamos de forma inadequada a palavra de Deus, o seu recado para nós, nós encontramos lá que esta palavra prove, no hebraico, que é esse termo que está aí, significa sim provar, no sentido de saborear, que também é uma palavra que está aqui. Comer, degustar e perceber. Este é o sentido da palavra prove. E o sentido da palavra veja, lá em hebraico, que é esta outra palavra errar, ver, perceber, examinar, considerar, dar atenção, discernir, contemplar, ser levado a ver. Então, também tem o sentido de ver, de visão. E muitas vezes nós usamos a visão para nos certificar de situações, para comprovar situações. Poderíamos então entender este verso quando aliamos aí os dois sentidos, o paladar e a visão, e neste caso podemos entender de duas formas, então, prove e veja, ou no plural como está no verso, provem e vejam. Provem e vejam, então significaria prove e constate, prove e confirme, este confirme relacionado à visão. Experimente e certifique-se, experimente e confirme, experimente relacionado ao paladar e o certifique-se relacionado aí à visão, mas nesse sentido do paladar, vamos pensar em algo cujo sabor consideremos agradável. Nós provamos e
comprovamos aquilo que provamos, aquilo que gostaríamos de saber, qual é o sabor. Na lógica humana, as pessoas querem primeiro se certificar, primeiro comprovar, ter certeza, ver, para depois se entregarem a uma experiência, para depois acreditarem. Mas não é este o modelo bíblico. O modelo bíblico leva sempre em questão a fé. Provem e vejam como o Senhor é bom. Entendemos então? Experimentem e confirmem como o Senhor é bom. Se quisermos ser mais literais em termos de sentido, é possível isso? Sim. Quando nós olhamos para a intenção do escritor bíblico, nós entendemos desta forma. Provem, degustem, saboreiem o Senhor e confirmem como o Senhor é bom. E o sentido figurado aqui é o de sentir o quão bom é o Senhor e comprová-lo através, então, desta experiência, diríamos aí, experiência relacionada ao sentido. Para ficar mais claro, vamos a alguns exemplos. Você vai à feira, e o feirante te dá um pedaço de melancia, de laranja, de abacaxi. Qual a intenção do feirante? Que você prove e veja se é bom. Que você prove e comprove. Que você experimente. Provar, portanto, tem de uma forma bem forte esse sentido, experimentar e confirme que aquela fruta é boa, e aí você vai comprar e vai levar. O sentido aqui, experimente e confirme quão bom é o Senhor. É o que o verso está nos ensinando. É o que o salmista está nos aconselhando. Conhecemos uma pessoa quando somos capazes de falar sobre suas principais características. Amigável, alegre ou mal-humorada. Conhecemos ainda melhor se conseguimos prever suas reações a determinadas circunstâncias. Também é assim que se conhece Deus. É assim que nós sabemos em que nível estamos do conhecimento de Deus, de sua bondade, por exemplo, para evitarmos o erro de conclusões, como aquelas que mencionamos no início, de pessoas que dizem: bom, se Deus fosse bom, ele não permitiria a situação atual em que o mundo está. Situação de tanto sofrimento, de tanta injustiça, etc. e etc. À medida que nós conhecemos Deus, nós sabemos exatamente a resposta para este tipo de observação e evitamos este tipo de erro. Um exemplo bom para fazer ideia do que significa provar Deus e detectar seu sabor, ou seja, sua característica marcante, é o mel. Alguns já começam então a entender o porquê desta figura aqui do lado. Qual a característica principal do mel? Claro que
O cheiro é importante, a cor é importante, mas no meu ponto de vista, o que é mais fortemente ressaltado é seu sabor, sua doçura. Então, essa é uma boa comparação que nós podemos fazer na análise deste verso. Como posso conhecer o mel? Digamos que alguém não conheça, nunca tenha provado, nunca tenha experimentado, possa até ter visto, e aqui nós estamos nos prendendo um pouquinho mais à primeira palavra, prove, saboreie, experimente. Vamos pensar em alguém que não conheça mel. Como posso conhecer o mel? Como alguém pode conhecer o mel? Eu posso ouvir alguém descrever o mel, inclusive seu sabor, que é o que eu estou salientando aqui. E eu posso acreditar na descrição desta pessoa. Eu estarei conhecendo o mel, então, de forma intelectual, acreditando no que alguém me disse. Mas eu vou conhecer não de ouvir falar, não simplesmente no aspecto intelectual, mas de experimentar, de constatar seu sabor, de confirmar aquilo que me falaram, se eu mesmo prová-lo, se eu provar desse mel. Se eu provar o mel e alguém me perguntar o que mais me chama a atenção dele, então eu vou responder. O sabor, a doçura, não porque me disseram, mas porque eu provei. É esse o sentido do verso em relação a Deus, quando nós lemos prove. E nós temos outro termo lá, ver, visão. E já dissemos que ver aí pode, junto com a palavra prove, trazer o sentido de confirmação. E isso se torna mais forte quando nós lembramos que a visão é um sentido muito forte de confirmação. Alguém te fala alguma coisa e a visão é uma das provas. Se queremos saber do sabor, a prova é o paladar. Se estivermos falando de uma música muito bonita, a prova será o quê? A audição. Eu precisarei ouvir. Então, é através da audição que eu vou constatar se aquela música é realmente uma música boa. E aí nós já estamos entrando, na verdade, em alguma outra questão, a questão da opinião, mas apenas para falar sobre os sentidos e a constatação que podemos ter de algumas coisas, o tato em relação a algo frio ou quente, ou a forma de um objeto, mas tudo isso nos traz conceitos, nos traz comprovação. No verso, o paladar é importante para que nós entendamos o que Deus quer nos passar através do salmista. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Estamos falando sobre a bondade de Deus. E o que vimos aqui, então, que o Salmo 34:8 apresenta a bondade como característica marcante de Deus. É isso que nós lemos aqui. Assim como a característica marcante do mel, pelo menos na minha opinião, e creio que na opinião de muitas pessoas, se não a maioria, assim como sua característica marcante é a doçura, é o seu sabor,
O verso 8 do Salmo 34 diz que a característica marcante de Deus é sua bondade. Como posso conhecer Deus? Vamos lembrar do exemplo do mel. Alguém pode descrever Deus para mim? Eu posso acreditar na descrição e conhecer Deus de ouvir falar. Ou experimentar um favo de mel e declarar por experiência que sua principal característica é o seu doce sabor, e no caso de Deus, experimentar Deus e constatar, confirmar sua bondade. Deus se apresenta a nós para ser provado. E se o fizermos, concluiremos que o Senhor é bom. Este é o ensino central deste verso 8. Um convite, uma insistência, uma declaração até do salmista. Prove, sinta o gosto, experimente o Senhor. E você vai comprovar sua bondade. Prove e veja. Experimente e confirme a bondade do Senhor. Por que esta palavra? Porque é muito comum ouvirmos as pessoas falarem que Deus esqueceu o mundo. É comum ouvir as pessoas falarem que se Deus fosse bom, não estaríamos sofrendo, por exemplo, esta pandemia, apesar de ela já estar caminhando para o seu controle final. Mas as pessoas têm aquelas que dizem, mas morreu tanta gente, tantas famílias perderam seus entes queridos, tantas famílias se desestruturaram. É importante que, indo à palavra de Deus, ao nos defrontar com este verso 8, nós entendamos que nosso conhecimento de Deus ele vai ser muito importante para que não apenas creiamos, mas de forma inabalável nós sirvamos a este Deus, que é sim Deus bom, infinitamente bom. O salmo é grande. Eu peguei este verso 8 para falar especificamente sobre a bondade de Deus. Mas nele, em todo o salmo, o Senhor é adorado por Davi, de acordo com o cabeçalho que está em muitas das nossas Bíblias. Davi é o salmista. E a descrição neste cabeçalho que aborda quando, em que momento esse salmo foi escrito, é aquela em que Davi fingiu-se de louco diante do rei dos filisteus. Isso está lá em 1 Samuel 21, versos 10 a 15. Perseguido por Saul, Davi foi para as terras do inimigo, foi para Gate. Situação nada favorável. Ele estava desesperado, fugiu das terras de Israel, foi para as terras dos filisteus, mas foi identificado lá.
como o famoso general de Israel, que venceu muitas batalhas contra os filisteus, inclusive matou o gigante Golias. E aí Davi ficou preocupado e numa situação difícil quando foi identificado. O que ele fez? Fingiu-se de louco. Começou a riscar a parede, a babar. Olha, vamos pensar um pouquinho aqui. Que situação ridícula. Alguém de, assim, tão importante projeção em Israel, conhecido lá no reino de Israel, por muitos sabia-se que ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser o próximo rei de Israel. E aqui está Davi diante dos seus inimigos, fingindo-se de louco, babando. E aí o rei de Gate fala para aqueles: por que vocês trouxeram esse homem para a minha corte? O que está fazendo ele aqui? Já não basta os loucos que nós temos entre nós? Tirem esse homem daqui. Diante dessa situação, é que muitos entendem que esse Salmo 34 foi escrito, um salmo onde Davi louva o Senhor, e de forma aqui específica no verso 8, ele ressalta a bondade de Deus. Por que então Davi, tendo passado por este momento tão difícil, ele nos ensina aqui, nos convida a experimentar Deus, afirmando que o Senhor é bom. Ele diz que Deus deve ser provado, que devemos experimentá-lo e vamos chegar à conclusão de que Deus é bom. E como é feliz o homem que nele se refugia. O que aprendemos de Davi, e não somente de Davi, o que aprendemos de tantos servos de Deus registrado ali, cujas vidas são registradas na sua palavra. A conclusão é que Deus não... A conclusão é de que a bondade de Deus, ou seja, Deus, ele é bom, não em termos de que não venhamos a ter problemas. Nós entendemos que Deus é bom não pela ausência de problemas, de dificuldades em nossa vida, e sim do resultado de uma história de caminhada com Ele. É por isso que Davi conclui acerca da bondade de Deus. Quando ele olha para trás, quando ele olha para o passado, ele vê como ele foi protegido por Deus, como ele foi amparado, como ele pôde realmente se refugiar no Senhor. Lembremos de José, um dos 12 filhos de Jacó. Sonhava com seus irmãos se prostrando diante dele. E José era fiel ao Senhor. Foi vendido por seus próprios irmãos como escravo. Foi parar na prisão, mas qual que é a conclusão final de José? E se nós parássemos para examinar a bondade de Deus na vida de José, apenas durante aquele momento em que ele está na prisão, aqueles anos em que ele passou na prisão, ou quando ele era escravo ali no Egito, a que conclusão nós chegaríamos? Chegaríamos à conclusão daqueles que não conhecem Deus, daqueles que não experimentaram Deus, não têm uma experiência com o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Esta seria a nossa conclusão também.
mas experimentar e confirmar que o Senhor é bom é algo para aqueles que enxergam na sua vida uma história de caminhada com o Senhor. É assim que se constata a bondade de Deus. Sabemos que Deus castigou muitas vezes o seu povo. Sabemos que isto foi necessário para que o povo fosse restaurado e que, portanto, isto também mostra a bondade de Deus. Na nossa vida, hoje, nós não temos condições de enxergar toda a nossa história, mas podemos olhar para trás. Lá na frente, ao olhar para o momento atual, por exemplo, digamos que alguém esteja vivendo um problema muito difícil, ou uma situação de enfermidade, de sofrimento, de problemas de relacionamento na família, problema de empresa. E aí olha para Deus e Deus parece silencioso lá na frente. Quando essa pessoa olhar para o momento que passou hoje, ela vai enxergar a mão de Deus. Vai enxergar o Deus que vê, o Deus que cuida, o Deus que sustenta, o Deus que também nos submete a provas para amadurecermos, para sermos fortalecidos. E já estamos até explicando o motivo de tanto sofrimento na Terra. Tal sofrimento não é provocado por Deus, é consequência do pecado, é consequência de nossos erros, de nossas imperfeições, é consequência da ambição humana, é consequência da cobiça, é consequência da imoralidade. Como responsabilizar Deus por nossos sofrimentos? Até podemos dizer que nossos sofrimentos são consequência de nossas atitudes. Ou, se não diretamente de nossas atitudes, vamos falar aqui no sentido individual, mas consequência da maldade de outras pessoas, e esta maldade nos atinge. Deus permite, mas está no controle de todas as coisas. Deus permite e, de uma forma ou de outra, nós somos fortalecidos. Lembram-se daquilo que Jesus fala em Mateus 7, última parte do seu ensinamento lá, que vai dos capítulos 5 a 7. Ele fala no final do capítulo 7, aqueles que ouvirem, olha aí o sentido da audição, e atenderem, observarem esses ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, os princípios bíblicos que estão ali dos capítulos 5 a 7 de Mateus, ele diz, são como uma casa construída na rocha. O que acontece com uma casa construída na rocha? Falamos também no início. Tempestade, Deus manda para todo mundo. Assim como a chuva, o brilho do sol vem para todos. As agitações da natureza também vêm para todos, e isto, inclusive, é importante. Até os terremotos servem para ajustar lá algumas coisas na parte física aí do nosso planeta. Todos estamos sujeitos a tempestades. O
que acontece com a casa construída na rocha? Ela sofre também as intempéries do tempo. As tempestades também atingem aquela casa, mas ela está bem alicerçada, bem construída, e ela não vai ao chão. Mas o que acontece com quem não observa os ensinos de Jesus é como uma casa construída na areia. As tempestades virão. E aquela casa irá ao chão. Até rimou a frase aqui. Problemas virão na sua vida. Sofrimentos virão. Mas em que alicerce você está firmado? É na palavra de Deus? Você já experimentou o Senhor e pode confirmar a sua bondade na sua própria vida? É isto o que o salmista está nos convidando a fazer, porque ele comprovou na sua própria vida. Ele experimentou Deus, utilizando-se, assim, dessa expressão do paladar, como foi bom, como foi agradável, como foi gostoso. Nossas experiências com Deus, quando nós o experimentamos, como isto é bom. E mais, estou falando aqui agora da experiência de estar neste relacionamento, desta comunhão com Deus, mas como também nós comprovamos a bondade de Deus. Você vai provar e você, ao experimentar Deus, você vai confirmar que realmente o Senhor é bom. A conclusão do salmista, nesse verso, não poderia ser outra. O homem que se refugia nesse Deus bom é feliz. Se ele experimentou e confirmou a bondade de Deus, é claro que ele vai se refugiar no Senhor. E vamos lembrar, o homem que se refugia nesse Deus bom é feliz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, como diz Abacuque, ainda que tenhamos problemas, ainda que passemos por aflições, Deus continua no controle de todas as coisas. Nada o pega de surpresa. Deus continua na administração das nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para nós. E se estivermos firmemente alicerçados, vamos sair de cada experiência difícil, de cada problema, de cada situação até mesmo triste, vamos sair fortalecidos, consolados e preparados para ajudar outras pessoas a suportarem tais situações. Deus é bom, inclusive nesse sentido, ele nos equipa para cuidar das outras pessoas. Quantas pessoas Deus já não levantou para cuidar de nós? Porque Deus cuida de nós de várias formas. Aqui nesse Salmo 34, que é realmente um salmo grande, nós temos, num dos versos, Davi falando, é o verso 7, que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Esta é a minha pergunta a você. Você teme ao Senhor? Você tem sua vida colocada nas mãos dele? Experimente o Senhor e confirme na sua vida, na sua própria experiência, quão bom é o nosso Deus, quão infinitamente bom ele é, como ele cuida de nós. E como poderia ser diferente? Um Deus que nos ensina a amar os nossos inimigos, um Deus que enviou o seu Filho
para pagar pelos nossos pecados e que tipo de morte Jesus sofreu. Como poderíamos concluir diferente? Como pode Deus não nos ensinar que sua característica marcante é a bondade, assim como a característica marcante do mel é o seu sabor? Como poderia Deus não nos ensinar através do salmista? E aí, nessa questão de paladar, para nos chamar a atenção de quão agradável é experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas e como nós desfrutamos disso, como Ele nos enche da sua alegria, como nós transbordamos em paz ao meditar em tão grande salvação providenciada por Ele para nós. Se você ainda não experimentou Deus, se você ainda não o saboreou, faça isso e comprove como o Senhor é bom. Você também vai ser bem-aventurado, também vai ser mais que feliz por estar se refugiando nele. Amém. Que Deus a todos abençoe.